Cristo em nós, nossa esperança de glória. Bem-vindo a este espaço preparado pelo Ministério Verbo de Deus na Bolívia, no qual diariamente nos alimentamos da diversidade do corpo de Cristo, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida por meio da Igreja, em todos os lugares e a toda criatura. Em cada devocional, você encontrará a palavra de Deus, a profecia, um momento de reflexão, o encorajamento, uma dose de paz que o acompanhará ao longo do caminho, lembrando-lhe que, independentemente das circunstâncias, se você o ama, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Seu amor, seu poder e sua graça estarão presentes a cada passo. Minha comunhão com o Espírito Santo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, verso 16. Minha comunhão com o Espírito Santo. Dia 27. O Espírito Santo só diz o que o Pai lhe deu para falar. Para a meditação. Você deve se lembrar que em nosso primeiro segmento, dia 1, o Espírito Santo é Deus, ou mencionamos que existem hinos e cânticos que se dirigem e louvam o Espírito Santo. Isso perturba alguns cristãos, tudo por causa de uma tradução incorreta de João 16 verso 13, naquela que é provavelmente a tradução inglesa mais conhecida da Bíblia. Mas nenhuma versão é perfeita. Estas palavras de Jesus, que se referem ao Espírito Santo, são: dele não falará de si mesmo, mas dirá somente o que tiver ouvido, ou João 16 verso 13. A versão King James é famosa por traduzir este versículo como não falará de si mesmo, que é uma das traduções mais infelizes da história da tradução da Bíblia. Eu ressaltei que isso levou pessoas boas a inferir que mal, ou nunca, deveriam mencionar o Espírito Santo, para não dizerem o que o próprio Espírito jamais permitiria. Isso é um erro. Afinal, o Espírito Santo escreveu o Novo Testamento. É assim que sabemos sobre o Espírito Santo. A tradução correta de João 16 verso 13 não é que o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas que ele não falará ou por sua própria autoridade, ou por sua própria autoridade, como diz a ESV. Isso significa que ele apenas comunica o que o Pai lhe ordena dizer. É isso que o versículo significa. Nunca tenha medo de falar do Espírito Santo. É exatamente isso que o Pai e o Filho querem que você faça. O Espírito Santo, de fato, tinha o mesmo relacionamento com o Pai que Jesus tinha. Jesus disse: em verdade vos digo que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão o que vê o Pai fazer. Pois tudo o que o Pai faz, o Filho também o faz, ou João 5 verso 19. Isso significa que Jesus recebeu instruções do Pai, do que dizer, para onde ir, quando curar, quando responder. Ele não fez nada sem receber a luz verde do Pai. Portanto, tudo o que Jesus fez foi orquestrado no céu pelo Pai. O Filho não fez nada de si mesmo. Nunca. É exatamente isso que o Espírito Santo está dizendo sobre si mesmo. O Espírito não faz nada sem a luz verde do trono da graça, do que dizer, para onde ir, quando curar, quando responder. Quanto a onde ir, os discípulos certa vez o foram proibidos, pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, ou Atos 16 verso 6. O Espírito Santo estava fazendo o que o Pai havia ordenado, por alguma razão, era a vontade do Pai que eles não fossem para lá, pelo menos naquele momento. O Espírito Santo não respondeu: quero ir para a Ásia. Isso era impensável. Os discípulos podem ter tido pensamentos semelhantes, mas não o Espírito Santo. As pessoas da Trindade estão completa e eternamente unidas. Lucas continua: quando se aproximaram da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Deus Pai orquestrou do céu tudo o que o Espírito Santo podia dizer ou fazer aqui no planeta Terra. Esse é o significado daquelas palavras em João 16 verso 13. Jesus nunca disse que o Espírito Santo não falaria de si mesmo.
Na verdade, ele fala de si mesmo. Primeiro, visto que todo o Novo Testamento é inspirado, assim como o Antigo Testamento, e sabemos que o Antigo Testamento foi escrito pelo Espírito Santo, segue-se que o Espírito Santo escreveu o Novo Testamento. Se o Espírito Santo não falasse de si mesmo, teríamos poucas, ou nenhuma, referências ao Espírito no Novo Testamento. Em segundo lugar, considere o quanto o Espírito Santo é mencionado no livro de Atos, começando com o relato do que aconteceu no dia de Pentecostes em Atos 2. Mais tarde, quando Pedro respondeu ao Sinédrio, ele disse: "E nós somos testemunhas destas coisas", e também o Espírito Santo, ou Atos 5:32, ênfase adicionada. Pedro estava, sem dúvida, cheio do Espírito quando disse isso, e faz menção específica ao Espírito Santo. Mas que ninguém se iniba ao mencionar o Espírito. Isso vem do testemunho imediato e direto do Espírito Santo. Finalmente, não se esqueça do ponto essencial que Jesus está destacando sobre o Espírito. Jesus e o Espírito Santo têm em comum o fato de não fazerem nem dizerem nada sem a direção do Pai. Foi assim que Jesus ministrou neste planeta, e é assim que o Espírito Santo opera hoje. Para estudo e devoção adicionais. Êxodo 13 verso 19. João 3 verso 8. Atos 8 verso 26 ao 39. Atos 13 verso 2 ao 4. Oração. Abençoado Espírito Santo, sinto-me confortado em saber que o Senhor faz o que o Pai lhe diz para dizer e fazer, assim como Jesus fez. Amo saber que, quando sou guiado pelo Espírito Santo, estou simultaneamente sendo dirigido pelo Pai. Só peço que eu não perca nada do que você me disser. Em nome de Jesus. Amém.